Olá, professor, boa noite. Meu nome é Diego, faço parte da turma de pesquisa operacional 1, de terça-feira à noite para o curso de Engenharia de Produção. E esse vídeo é um vídeo explicativo a respeito das atividades propostas em sala para a matéria, onde a gente deveria de modelar alguns exercícios e outros modelar e também rodar no software Solver. Inicialmente, o primeiro exercício, ele contava aí com um cenário de uma linha de produção de armários de madeira e de metal, onde nosso objetivo ali era a maximização da produção diária, a fim de obter o melhor lucro. Tínhamos o cenário, então, das madeiras de metal e os armários de madeira e os armários de metal. Três setores respectivos, no caso, três linhas, sendo um deles produzindo peças de madeiras, peças para o armário de madeira a cada 2 horas. Setor 2 produzindo peças para o armário de metal a cada 1 hora. E uma terceira linha de montagem, onde ele levaria ali 3 horas para montar um armário de madeira e 2 horas para montar um armário de metal. Também a gente teria as informações a respeito dos turnos de cada linha: 8 horas de operação para a linha 1, 6 horas de operação para a linha 2, 18 horas para operação do setor 3. É, e a quantidade daí de produção de cada armário com os seus respectivos lucros. Então, ali a gente definiu como X1 o armário de madeira tendo lucro de R$ 300 e o armário de metal, o X2, tendo lucro de R$ 500. A função objetiva dele seria bem simples. Como a gente quer a maximização do lucro, a gente multiplicaria o lucro do armário vezes a quantidade produzida dele, somaria também ali para o armário de metal, vezes o lucro vezes a quantidade é, é, a quantidade produzida dele. Algumas restrições, então, setores, eles teriam ali suas restrições sendo como a cada 2 horas para montar um armário de madeira, dentro de um turno ali que não poderia ultrapassar as 8 horas, 1 hora para montar com uma quantidade X de armário de metal, não podendo passar suas 6 horas, e os tempos aí de montagem também, de cada um, vezes a quantidade de montagem de cada modelo, dentro de um prazo de 18 horas. Trazendo isso aqui para um Excel para ficar de mais fácil visualização, deixei algumas coisas com fontes coloridas para também ficar mais escrito. A gente trouxe aqui, replicou basicamente o que estava ali dentro do arquivo, tá? De maneira simples, o exercício 1 seria este. Passando para o exercício 2, a gente tem o objetivo ali de produzir 10 toneladas de um tipo de liga metálica, e a gente tem informações disponíveis como os lingotes de ferro, grafite, sucata e seus componentes, dentre eles carbono e silício. Temos também as informações ali a respeito de quantidade de cada componente em que vai para formar o composto, tá? Tendo quantidades também em estoque e custo respectivo de cada um deles. O objetivo desse exercício aqui era minimizar o custo, então fazer o menor custo com a melhor quantidade possível. Consideramos isso aqui X1, X2, X3 para lingote, grafite e sucata, respectivamente, e a, a quantidade de custo de cada um por tonelada, como descrito aqui nesta linha aqui. Bem, para a função de minimização de custo, a gente faria o custo do produto vezes a quantidade que é usada dele para cada um deles. Também somos sujeitos a restrições devido à modelagem matemática, então as quantidades mínimas e máximas, a gente tem aqui a restrição de quantidade de carbono, não podendo ultrapassar ali o 0,50, que é proposto por ele, aqui nessa região, para a parte do lingote, vezes a quantidade de lingote. Também daí respeitando o 0,90 do grafite, vezes a quantidade do grafite que temos em estoque, e a quantidade também utilizada pro carbono, vezes a quantidade que temos dele aqui do nosso estoque, como dito aqui em cima. Tá? Tudo isso aqui tendo que respeitar o 0,95 máximo, composição máxima, que é apresentada também na tabela. Restrição de quantidade de silício, então, diferente do carbono, ele ali tem uma composição mínima de 0,19, uma máxima de 0,20, então ele tem que estar entre esses dois valores como representado, e seria a utilização vezes o que tem em estoque, também a utilização do componente vezes o que tem o componente X2 em estoque, a utilização do componente X3 vezes o que ele tem de estoque. Os estoques estão também aqui como restrições aplicadas e o total de produção, a soma de tudo isso, temos que chegar em 10 mil toneladas. Numa visão aqui Excel, a gente também replicou as informações, trouxemos aqui a tabelinha para melhor descrever e suas respectivas quantidades, jogando num formato
de modelo matemático, a gente tem as funções, as restrições também entre as seus valores restritivos de 0 a 0,95, de 0,19 a 0,20, e as quantidades máximas e também as restrições referente a estoque. Fazendo a substituição de valores dentro das nossas funções, então a gente teria aqui as respectivas siglas, os respectivos valores, substituindo para a gente chegar no resultado de cada um. Tá? Aqui não precisava rodar o solver também. Partindo para o exercício 3, onde a gente tem um cenário de geladeiras de modelos de luxo e geladeiras de modelos básicos. A gente chama cada uma de X1 e X2. As informações que obtemos é justamente que o departamento de marketing realizou uma pesquisa de modelo básico e podem ser vendidas no próximo mês. Essas são as quantidades de vendas nos próximos meses, dispondo de 25 mil horas homem-mês que a gente tem para a execução das linhas. Para cada modelo, a gente tem uma restrição de 10 horas utilização de hora homem para o modelo de luxo e 8 horas hora homem para a construção do modelo básico. As linhas de montagem têm uma capacidade de 4.500 geladeiras no mês e o lucro por cada modelo é R$100 para o de luxo, R$50 para o modelo básico. Nosso objetivo aqui é a maximização do lucro dentro dos nossos limites. Então seria o lucro também vezes a quantidade produzida de cada componente. Nossas restrições seriam restrições de quantidade hora-homem, seria aqui a nossa hora-homem para a produção do de luxo vezes a quantidade de luxo produzida, aí também a hora do básico vezes a quantidade de básico reduzida, respeitando o limite de 25 mil. Restrição de quantidade de geladeira, então, respeitando a capacidade da nossa linha de 4.500, a soma das duas não pode ultrapassar isso. Restrição de quantidade máxima a ser vendida, que foi definida pelo marketing no início, então, de luxo 1.500 e modelos básicos 6.000, seriam essas as nossas restrições. Jogando isso aqui no modelo do solver, então a gente aqui fez sim um cenário onde a gente coloca a função de acordo com as funções, tá? A gente caracteriza cada sigla para um resultado. O campinho aqui em pintado é o que a gente trouxe de resultado do solver, que eu posso mostrar aqui para você. A gente traz informações aqui de função objetivo, as células variáveis que estão aqui dentro desse campo e as nossas restrições que a gente definiu no início, com o objetivo também aqui, opções, desculpa, de não ter os valores negativos, porque não seria condigente com a realidade. Rodando o solver, então, a gente chega nesses valores de que geladeiras de luxo 1.500 podem ser produzidas, devem ser produzidas, e de modelos básicos 1.250, que atinge a nossa capacidade de hora homem em respeito às nossas restrições, certo? Por último, aqui, o modelo 4, ele trata, atividade 4, ele trata de um exercício de transporte, um transporte de energia, onde a gente tem cenário aí de 3 plantas que devem abastecer 4 cidades, e para cada cidade tem sua respectiva distância, para cada planta existe um custo de disposição de energia para cada cidade, então formando ali uma matriz de acordo com essa planilha. E existem algumas restrições, alguns cenários assim, que foi solicitado, tendo a planta uma capacidade de 40 milhões e depois a capacidade de 30 milhões, sendo que a inicial dela é 35 milhões. Então, beleza. No modelo aqui apenas mais simplista, a gente definiu a capacidade de cada usina, as demandas de cada cidade, o custo é para 1 milhão, então é o valor aqui vezes 1 milhão, e a nossa função, o nosso objetivo é minimização de custo. Então, vai ficar aí, a gente poderia fazer no Excel uma soma produto muito mais simples, mas imaginando aqui uma matriz, posição X11, X12, X13, X21, assim sucessivamente, essa matrizinha aqui, a gente faz então os custos vezes a quantidade de energia que deve ser levada de capacidade para cidade 1, cidade 2 e assim sucessivamente com relação em cada uma das 4 plantas, 3 plantas, com relação às 4 cidades. Temos algumas restrições, então, restrições de demanda para cada cidade, a soma das cidades 1, da cidade 1, dentre as 3 plantas, não pode ultrapassar os 45 milhões, a disposição a demanda da cidade 2
respeitando as plantas não pode passar de 20 milhões, planta 3, cidade 3, 30 milhões, e assim a 4 também 30 milhões, de acordo com o que a gente tem aqui na descrição do exercício. E a restrição de capacidade de cada planta, aqui a gente teria a soma da capacidade das cidades, 1, 2, 3 e 4, sendo aqui 35 milhões, 50 milhões e 40 milhões. Correção, dentro da capacidade do primeira restrição, a gente tem a restrição das capacidades de demanda para cada cidade. Por isso que a gente calcula aqui, então, a capacidade total das plantas. E, na sequência, a gente faz como para cada planta, a gente calcula o somatório das cidades. Só para deixar bem claro. Aplicando todas essas funções aqui, então, dentro do Excel, para que a gente possa fazer a conversão dentro do Solver, eu deixei o mais colorido possível para a gente tentar encontrar de forma rápida e breve as variáveis. Então, como dito, aqui a gente vai montar uma mini matrizinha. Esses valores aqui são as variáveis em que o Solver trouxe para mim, baseado nessa função aqui. O primeiro cenário de 35 milhões, a gente está tendo uma minimização aí de R$ 1.020. Com o cenário, então, de 35 milhões, como dito, a gente roda o Solver aqui, coloca as informações de função objetivo, como dito, as variáveis, e a gente também coloca a presunção de valores não negativos, justamente para condizer com a nossa realidade. Então, esses seriam os valores, né, dessas colunas aqui, e também dessas colunas aqui, o abastecimento das plantas respectivas a cada cidade, dentro das nossas restrições. Para o cenário 3, 2, para o cenário 2, aí um cenário de 40 milhões, apresentando o cenário 1 aqui, o cenário 2 de 40 milhões, a gente teria uma minimização de R$ 1.005, tá? Com um cenário restritivo variando apenas para planta 1, onde a gente aumenta a capacidade de demanda dela. O Solver nos traz esses resultados aqui, tá? Variáveis, e também respeita para nós as restrições impostas dentro de cada quantidade convertida no milhão. E para o cenário 3, para finalizar, com uma capacidade aí de 30 milhões, um cenário de minimização de 1.445, onde o Solver também rodou de maneira correta para a gente trazer a distribuição de energia para cada cidade, mesmo também de cada planta, respeitando as nossas restrições, não extrapolando nenhuma delas, e podendo assim dar os valores de minimização para cada cenário. Obrigado, professor. A princípio, era isso.